Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença e pelo vosso apoio. Os temas que nos trazem aqui hoje são de vital importância. Não são trivialidades de fim de semana. Pode parecer que são cogitações de gente pouco ocupada e preocupações inconsequentes. Não se deixem enganar. Poucas coisas há para o nosso tempo mais consequentes do que a cavalaria espiritual ou a questão do Quinto Império. Por isso devo começar por agradecer à saudada associação, na pessoa do seu presidente Manuel Joaquim Gandra e dos muitos sócios que hoje aqui vejo, a iniciativa que nos traz a Mafra, essa capital do Quinto Império, bem como a verdadeira militância desenvergonhada por um assunto tão mal compreendido e que carece de tão grandes aclarações como aquelas que hoje e amanhã poderemos conhecer. Estranha a ausência dos muitos que passam o ano a rasgar as roupas em paixão pela portuguesia, a invocar heterónimos de Pessoa, a recordar Agostinho da Silva e Monteiro Milhões, a passear em maçónicos templos da Baixa Pombalina com palavras emprestadas, mas que, chegado ao momento, calçam as pantufas e são felizes à lareira. Aos que hoje aqui estão, bem-ajam. No próximo ano cá estaremos de novo. Uma segunda palavra de agradecimento aos outros oradores que disponibilizaram o seu tempo para nos estimular a molécula cerebral, propor a sua visão, abalar as convicções que já tínhamos e pôr-nos todos a repensar assuntos que já estavam encerrados. Bem-ajam também. E finalmente um obrigado a todos vós que cá vieram ouvir-nos. Obrigado pela vossa paciência, pelo vosso interesse. Eu, pelo meu lado, vou fazer os possíveis para não vos deixar adormecer. Bom, e quem sou eu? Perguntarão muitos, não fazem a menor ideia. Aqui segue uma pequena introdução. O meu nome é Luís de Matos, estou ligado ao mundo dos sistemas de informação, com uma atividade em áreas como o gaming, a cibersegurança e as novas tecnologias, tal como, por exemplo, a estupidez artificial e coisas dessas. No âmbito dos temas que aqui nos trazem hoje, sou autor de vários livros, alguns dos quais podem encontrar ali hoje à entrada, se quiserem comprar. Não se preocupem. Sou também um interessado em temas relacionados com a grande tradição e a cavalaria espiritual. Mas aqui hoje estou em representação de um ramo templário, a OSMT-HU, de que sou grande chanceler internacional e que sou grão-prior de Portugal. É nessa qualidade que a minha comunicação será assinada, já que tenho assistido a um vazio intelectual e espiritual neste âmbito dos meus congêneres e penso que está na hora de os estimular também a eles. Afinal, isto de corporizar uma tradição quase milenar, dar a cara por ela, não se pode resumir a opíparos jantares e a uns agradáveis passeios pedestres. Há também, e sobretudo, o resto. E hoje vamos ao resto. Contrariamente ao que é habitual, decidiram-me fazer acompanhar por uma colorida apresentação em PowerPoint. Não foi por preguiça, foi para que não me tomem por garantido. Este assunto presta-se a ser menosprezado por imagens. Prefiro que sejam obrigados a ouvir as palavras sem distração para que as fixem. Daí estarem aqui em cima. Ora, si vis pacem para bellum é o tema. Isto remete para uma divisa que Fernando Pessoa atribui à primeira parte da sua mensagem, brasão, ou seja, que vem em baixo, bellum sine bello. Temos, portanto, sivi pacem para bellum, bellum sine bello. Trata-se de um adágio latino que se refere à obra de Ré Militare de Públio Flávio do século IV, que, traduzido para o português, significa: se queres paz, prepara a guerra. Esse é o tema de hoje. Se queres paz, prepara a guerra. Fui surpreendido esta semana pela notícia de que Durão Barroso, antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente da Comissão Europeia, citou precisamente este adágio latino durante a sua intervenção no Euro-Americas Forum perante uma plateia de ilustres governantes, políticos e académicos de vários países. Dizia ele: a única forma de evitarmos uma guerra generalizada na Europa é mostrar aos potenciais agressores que estamos preparados e que não terão sucesso, referindo-se expressamente à Rússia. Fazendo eco de outras vozes recentes, alertou para a provável necessidade que os seus netos venham a servir o exército de modo a defender
os valores ocidentais em perigo, diz ele. Países como a Polónia e a Alemanha discutem a reintrodução do serviço militar obrigatório neste momento. Os Estados Unidos impuseram pesados investimentos em armamento, já este ano, aos seus parceiros da NATO, incluindo Portugal, censurando fortemente a Espanha por se distanciar das metas estabelecidas de forma arbitrária pelos líderes da indústria. Se querem paz, preparem-se para a guerra, avisam. E pela análise dos números, há muitos amantes da paz, tantos que a defesa da paz pela guerra é hoje a maior e mais lucrativa indústria criada pela humanidade, muito à frente do tráfico de droga e da prostituição, concorrentes clássicas a esta posição. E não estarão todas elas envolvidas umas com as outras? Este é então o assunto presente, infelizmente ainda presente. Deixem que vos conte um pequeno episódio. Eu sou um ávido leitor. Li quase todos os clássicos ainda muito jovem. Um dia, em casa dos meus sogros, vi um livro sobre o qual tinha muita curiosidade. Um grossíssimo volume, muito pesado, e que metia respeito só de olhar. Pelo calibre da edição. Uso a palavra calibre porque estamos a falar de guerra, não é? Então, era Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Veio-me logo à cabeça. Sevi pacem parabellum. Logo, vou aprender umas coisas, pensei. Tirei o tijolo da prateleira com as duas mãos, que era grossíssimo, e sentei-me numa poltrona de pele muito antiga, pronto para o deslumbre. Tolstói, atenção, comecei. Bom, aquilo era intragável. As personagens entravam e saíam das páginas sem serem caracterizadas, sem um contexto, com uma série de acontecimentos já em curso e coisas muito complicadas, manobras militares descritas ao detalhe, mas sem se perceberem as motivações, com soldados e cavalos a morrerem e carne a estilhaçar-se por todos os lados, entranhas de animais a escorrer pelas páginas, generais aos gritos e umas frágeis senhoras a chorar pelos cantos e fome a matar gente que eu nem sabia quem era, mas que estava descrita como se eu os conhecesse muito bem. Um dó. Parei imediatamente ao fim de meia hora de um desfile incompreensível de protagonistas. Pousei o livro e tentei processar um bocadinho a vertigem. Notei que na mesma prateleira havia um outro livro, mais grosso ainda, do mesmo autor. Tirei-o. Era Guerra e Paz, volume 1. Ou seja, eu tinha começado pelo segundo volume. Por isso entrei na história a meio, como quem sai de um comboio em andamento e se está até lá ao comprido negar. Por isso eu não tinha compreendido nada. Por isso era uma narrativa de 200 a hora e eu a apanhar bonés a ver se percebia a coisa. E era só o segundo volume, ainda tinha largas centenas de páginas para apanhar o fio à meada. Isto para dizer que não li o Guerra e Paz. Não consegui. Foi o único livro, até hoje, que não consegui ler. Mas não deixei de apreciar a ironia. É que entrar pelo segundo volume assemelha-se muito a nascer no nosso tempo. Também entramos já com o mundo a 200 a hora. Quando nascemos, a história já começou, já conhecem as personagens todas a meio do caminho, os acontecimentos já todos têm precedentes e causas que nos ultrapassam, e quando pomos o pé no chão, já a carruagem corre muito rápida e ou corremos ao lado a todo o gás, ou podemos estatelar-nos, e não, se não temos cuidado. E sendo assim, estando nós no segundo, no terceiro ou no quarto volume da história, com enredos que não são nossos, no meio de intrigas complexas, trapalhadas que nos ultrapassam, incidentes e maquinações que nasceram antes de nós, de que não temos culpa, e o que fazer para chegar à paz? Como passar do quarto volume desta história ao quinto império? Este é o dilema que se põe a todo aquele que busca a calvaria espiritual. Num mundo que está condicionado pelos que ganham a vida a fazer a guerra, e são muitos, o que resta aos que querem viver a paz? Guerra e paz. Cinzas e labaredas, sombras e luz. Se queres paz, prepara a guerra, dizem-nos. Ora, o que tem o Ideal Templar a dizer sobre isso? Desculpem que tenho que beber um pouco de água. Comecemos por reconhecer a natureza do problema. A nossa mente está
fechada num ciclo de opostos, que faz com que palavras como paz engatilhem de imediato a resposta à guerra. E o contrário. Eu digo guerra e a mente engatilha em resposta à palavra paz. Podia ser frio e quente, podia ser preto e branco. O Gilvi, o grande inovador da publicidade, dizia: se o que tens para vender é água, abre o teu anúncio com fogo. Não há como escapar a este mecanismo automático. Se queres paz, prepara a guerra. Ou será que se queres paz, não respondas ao gatilho? Não te deixes ir pelo impulso. Se queres paz, sê paz. Esta ideia dos contrários que se geram mutuamente e respondem um ao outro em sucessão cíclica é muito antiga. Platão, na sua República, defendia que as condições para a paz são defendidas pela capacidade de fazer a guerra se for necessário defendê-la. No mundo grego clássico, há também o paradoxo de Atenas e Esparta. É muito interessante este paradoxo. Vejamos, a cidade de Atenas tinha homens de cultura, de arte, tribunos, filósofos. Por isso era cercada por muros. E a toda a volta da cidade. E a sua liberdade de pensamento era defendida vigorosamente por soldados, que guardavam todas as entradas contra os intrusos. Para que houvesse filósofos, era necessário que estes estivessem entre muros, presos por soldados. Mas em Esparta não havia muros. Todos os habitantes de Esparta eram soldados. Todos defendiam a sua cidade. Todos tinham lanças, escudos, espadas. Não eram precisos muros. E por isso não havia filósofos. Só havia soldados. E se bem que todos eram livres de circular porque se podiam defender e lutar pela liberdade da sua cidade, ninguém era livre de pensar porque tinham de cumprir com a sua função militar de soldado. Se queres filósofos, prepara soldados para os defender. Se queres liberdade, constrói muros para a guardar. Esta doutrina de paradoxos aparece-nos na filosofia como o paradoxo da tolerância. Ou seja, se uma sociedade entende ou estende a tolerância àqueles que são intolerantes, corre o risco de permitir o domínio da própria intolerância, minando assim o seu princípio. Este paradoxo foi articulado pelo filósofo Karl Popper, em 1945, a propósito do antissemitismo. Ele argumentava que uma sociedade verdadeiramente tolerante deve reter o direito de negar tolerância àqueles que promovem a intolerância. Popper postulou que se as ideologias intolerantes tiverem permissão para se expressarem sem controlo, elas poderiam explorar e subverter os valores da sociedade aberta para corroer e destruir a própria tolerância através da prática autoritária e opressiva. É que, meus amigos, isto não é o Bangladesh. Ora que não. Este paradoxo levanta questões complexas sobre os limites da liberdade, especialmente no que diz respeito à liberdade de expressão e à proteção dos valores democráticos. Tem implicações concretas e muito atuais nos debates sobre o discurso de ódio, da violência política, do extremismo político. Platão, mais uma vez na República, aponta a contradição inerente à liberdade sem limites, porque esta implica a liberdade de limitar a liberdade dos outros. Platão argumenta mesmo que a verdadeira democracia completa, num limite extremo, conduz inevitavelmente à tirania. É frequente, historicamente falando, ver a tirania emergir em resultado de processos democráticos, em situações de paz. Se queres guerra, prepara a paz, diríamos. Porque a paz podre, a frágil, a indefesa, descamba sempre em guerra. Desde os tempos clássicos que a defesa intransigente dos valores da paz pela força e a ordem está presente. Heraclito postulava: o conflito é o pai de todas as coisas. Em boa verdade, sem conflito não há transformação, não há aperfeiçoamento. Sem conflito, tudo estagna, tudo se mantém imutável, nada evolui. Para que o que é imperfeito se possa aperfeiçoar, tem de saber separar, até posso dizer, estripar aquilo que apenas o apouca. Este é um ato de conflito, de guerra. O aperfeiçoamento em si é uma guerra interior. Ora, a cavalaria espiritual assume inteiramente este princípio. O combate é interior, contra a desordem, contra a ignorância, contra o medo. Do bom combate nasce a ordem.
A paz, aliás, é uma forma de ordem, porventura a mais elevada de todas. O cavaleiro que evita o conflito torna-se cúmplice da injustiça. Toda a virtude se mantém pela firmeza. É dos códigos antigos que a virtude sem força não passa de uma piedosa decoração moral. Não é virtude. Se não tiver força para se manter, é uma mera decoração moral. Ora, já afirmava John Stuart Mill, para que o mal vença, basta que os homens de bem nada façam. O silêncio dos bons é o triunfo do mal. Mas ser pacífico não é o mesmo que ser passivo. Advém da análise da história dos templários a clara noção de que a paz exige coração e ação. Não a violência, mas uma vigilância combativa. Quem ama a paz sabe que se deve preparar para uma guerra vigilante. Sabe que deve preparar-se para a calúnia, para a mentira, para a traição. A contemplação da paz provoca uma reação das forças que a rejeitam. Qual deve então ser a atitude do cavaleiro? O que podemos? Não, retificando. O que devemos fazer? Porque de dever se trata. Já oportunamente escrevi sobre isto. A Ordem do Templo é generosa, porque desde a primeira hora deixou explícito o seu propósito: juntar numa só pessoa o homem militar e o homem religioso. Guerra e paz. Como se fosse trivial enxertar uma via na outra. Ora, é René Guénon quem nos assegura que a via iniciática, como é o caso da via militar, é incompatível com a via mística, como é o caso da via religiosa. De acordo com Guénon, são água e azeite, não se misturam, não se tocam sequer. Contudo, essa absoluta contradição em termos, esse paradoxo de corporizar a guerra e viver a paz, era desenlaçado pelos templários. Vemo-lo, por exemplo, em Hugo, em Gualdin, flagrantemente no Infante. Amor e temor em equilíbrio, honra e serviço em ação. Mas muita atenção, não só amor, não só temor, não só honra de militar ou serviço de monge, ambos, sempre ambos. E esse, caros amigos, é que é o desenlace. Se queres paz, prepara a guerra, é o mecanismo do mundo, o modo como funciona a máquina automática que responde ao insulto com retribuição. A máquina que mascara, ou aliás, que massacra e esmaga tudo, porque houve um 7 de outubro que já sequestrava e assassinava a eito, porque houve ocupações ilegais, que haviam em abundância entre mortos inocentes por ter havido uma intifada e que há sempre uma causa anterior, há sempre uma cadeia de guerra e paz. Inquebrado ciclo de séculos, sem término, mecanismo infernal do holocausto renovado e invertido por ironia. Se queres paz e preparas a guerra, terás paz, mas também terás guerra. Para o templo, o militar e o religioso não são fins em si mesmo, não são polaridades inevitáveis, comportamentos em sequência que se seguem um ao outro, mas sim naturezas iguais, em potência, que é necessário nutrir. Uma não anula a outra. Uma não prepara a outra. A uma não sucede a outra. Ambas, de igual força e sinal contrário, permitem a ascensão de um terceiro estado. Esse sim, o fim desejado da graça. Recordai as palavras do Evangelho. Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Sede mansos como as pombas, mas espertos como as serpentes. Mateus. Essa é que é a via do templo. Nem iniciática nem mística. Um terceiro caminho que se abre apenas no ponto de equilíbrio dos dois. Não no ponto de anulação de um pelo outro, mas sim no ponto de máxima força de um e do outro. Leão e cordeiro. Como Jesus, o Cristo, leão de Judá, cordeiro de Deus. Sem contradição, numa só pessoa, as duas naturezas em manifestação. Nenhuma se sobrepõe à outra, nenhuma suplanta à outra, nenhuma eclipsa à outra. Sol e lua em conjunção plena, sem a qual a coroa resplandecente não se vê.
E assim muda o paradigma. Ao sivi pacem para bellum, se queres paz, prepara a guerra de Públio, responde o templário: a guerra sem guerra. Nas pré-claras palavras de Pessoa, a linha que divide o chão à nossa frente, entre o atávico e inconsciente mecânico e o desperto templário, diz-se bellum sine bello. A guerra sem luta. Aquele que quer a paz não precisa de preparar a guerra. Aquele que quer a paz tem de viver a paz, tem de respirar a paz, comer a paz, metabolizar a paz, digerir a paz, vibrar a paz, cantar a paz, fazer a paz e, sobretudo, quando tudo parece perdido, ser a paz. Possamos todos viver em pleno o bellum sine bello. Não a nós, Senhor. Muito obrigado. Obrigado. Há perguntas que queiram colocar ao Luís após a sua intervenção relativamente à paz, à guerra? Não? Então eu vou fazer só uma pergunta. Posso? Podes. Falavas de Platão, da necessidade da tolerância e da liberdade para que os filósofos pudessem exercer a sua atividade e que, para não haver guerra, era necessário que houvesse soldados para defenderem a cidade, ou então haver soldados sem muros para a cidade, não é? Pronto, como acontecia em Esparta. Mas Platão, na República, diz uma coisa muito, muito, muito importante sobre este tema, que é a necessidade de ver paideia. Sem a paideia, ou seja, sem a educação, nós não conseguimos, nenhuma sociedade consegue atingir esse objetivo, que era, efetivamente, viver, construir a paz e viver em paz. Só a educação poderia formar cada um dos cidadãos para, portanto, atingir esse objetivo. Eu gostava que comentasses essa questão da paideia e a sua falha na sociedade atual. Muitíssimo bem. Na cavalaria, a paideia é a transmissão. Portanto, a educação é a transmissão. A necessidade de que aquele que quer aprender exatamente o que é cavalaria e exercê-la tem que ter recebido de um cavaleiro essa sua transmissão numa corrente ininterrupta que o liga ao que é imemorial. Nos dias de hoje, a tal indústria da guerra de que falei há pouco, que é das mais importantes, opõe-se quase em absoluto à indústria da educação. Eu disse há pouco que já se começa a defender outra vez o serviço militar obrigatório e que os nossos filhos e os nossos netos vão defender valores que podem não ser os deles. Podem não ser os deles. E defender causas que podem não ser as suas sequer. E para que isso aconteça, passam por um processo, que é o processo de desconstrução da sua identidade para a construção do soldado. O soldado é alguém que é estripado de uma identidade própria e passa a ser uma peça funcional num exército que pode ser trocada e pode ser colocada em qualquer parte e funcionará igual. Portanto, a sua personalidade é desconstruída, é colocada a alguém. Aliás, no caso da ordem, a que eu presido e que representa o SMTHU, quando temos as nossas cerimónias de armação, portanto, quando se dá armas, recorda-se o tema central para os templários, parece-me ser totalmente trivial, que é o do cabelo. O cabelo é muito importante. E o cabelo desempenha um papel importante em toda a iniciação e em toda a adesão, digamos assim, religiosa. A tonsura aparece por algum motivo. E o primeiro ato que se faz quando alguém entra no exército é o quê? Rapar o cabelo. Porque leva a identidade da pessoa. Toda a gente conhece imagens de prisioneiros que não tinham cabelo, de pessoas que involuntariamente ficaram com o seu cabelo alterado, o que desconstrói a personalidade. Isso é o que faz o exército, exatamente. É pegar pessoas individuais, com talentos individuais, com expectativas individuais, com histórias e eu diria com destinos individuais e montá-las todas numa linha de montagem para serem todos coisas iguais,
para servir um propósito que não era inicialmente o deles. Personalização. Isso é ao contrário da educação, precisamente. Porque a educação é alimentar, é nutrir. Isto é o contrário de nutrir, é cortar. Portanto, alinhar tudo por um ideal que pode não ser o nosso. E estamos em perigo de perder a educação. Hoje em dia os professores não valem nada, que alguém é professor, não valem nada. De que é que servem? Ganham pouquíssimo, não têm apoio, não têm... Já repararam que um professor pode viver em Olimpo na Fiel e ser colocado no Algarve? É curioso que os funcionários das finanças são todos ali, os de Mãe Martins são todos de Mãe Martins. Eles conseguiram resolver o problema nas finanças, mas na educação não conseguiram. E ao fim de anos e anos continuam a ter um emprego precário, a fazer aulas não sei onde, e são estas as pessoas que educam os nossos filhos. É completamente absurdo, não tem? Completamente absurdo. Estamos todos a perder com isto. Já não falo depois de quando passamos para um círculo ainda mais, eu ia dizer sinistro, que é quando tudo isto se torna numa instituição e passamos para um meio académico onde passam a defender-se coisas que são a cristalização das ideias antigas. Eu compreendo, não é? Eu entro num meio académico, vou defender uma determinada tese, que é a tese do meu diretor de tese. Se depois descubro uma coisa diferente, não vou hostilizar aquele que me valida. É a melhor forma de dizer, não é? Porque se tu tens uma determinada tese sobre as coisas e me validas a mim, eu agora vou-te hostilizar. É melhor estar quieto, não é? Mais vale não estar aqui. Bom, enfim. E depois, ou seja, o conhecimento não progride. O conhecimento progride sempre que nós o pusermos em causa. E quando não conseguimos pô-lo em causa, encontramos ali um ponto importante de fixo. Mas quando o conseguimos pôr em causa e avançar, melhor ainda. Encontramos um novo ponto. E a academia é exatamente o contrário disto neste momento. Portanto, a educação, meu caro, não tenho boas notícias. Pois não. Não tenho boas notícias. Pois não. Na cavalaria, educação é transmissão. Okay? Sem despersonalização. Sem despersonalização, porque aquilo que se pretende quando se trata de uma transmissão, designadamente na cavalaria, é cumprir o potencial que cada um tem. Cada um nasce com um potencial próprio. Um potencial e um destino. Cada um tem o seu destino. Palavra, destino. Há um bocadinho falámos da questão de que o português é tão especial. É especialíssimo. Já repararam o que é que quer dizer destino? Fado. Mas é que destino tem ali duas partículas. Uma é o des e depois a palavra tino. Toda a gente sabe que é o tino. O tino é o que faz sentido, não é? O destino é o contrário, é o que vira tudo ao contrário, de pernas para o ar. O destino é aquilo que a gente não queria que fosse, mas é o que tem que ser, é o que tem mesmo que ser. Portanto, o destino não faz sentido nenhum, mas é aquilo para onde nós nos dirigimos. E o que faz a cavalaria, se for bem transmitida, é potenciar esse destino. E as pessoas surpreendem-se. Esperavam ir numa direção e de repente encontram coisas que não é aquilo que esperavam e surpreendem-se completamente. Encontram, olha, os Campos Elíseos. E não só. Que já lá estavam, mas que nunca tinham visto. Não é? Passam a ver com outros olhos. E era este ponto, deixa-me só terminar, que eu já estou a ocupar imenso tempo. É que era importante entender se queres a paz, prepara a guerra. É que se queres a paz, prepara a guerra é um mecanismo condicional que é precipitado pela forma como a nossa mente trabalha. Mas o mundo só é mente da mente para baixo. Da mente para cima não é mente, é espírito. E o espírito não funciona dessa forma. O espírito é um estado para lá desse estado condicionado, permanente, mecânico. E quando nós dizemos que és a paz prepara a guerra, estaremos sempre eternamente em paz e em guerra e em guerra e em paz, se não transcendermos. Se não conseguimos passar para aquilo que é a origem de tudo. Está para lá dessa mente. Enquanto acharmos que tudo é mente, tudo mente. E vivemos a mentir.